Graça e paz, aqui estamos mais uma vez, como já havia dito antes, já havia anunciado antes, aqui estamos nós de novo no nosso Instagram e quero aqui desde já dar as boas-vindas a quem vai estar conosco, aqueles que já estão, porventura estão, a dizer que eu sou o pastor Amarildo, estou aqui em Conselheiro Pena, na Igreja Batista Central. E eu quero, então, hoje continuar a nossa proposta de fazer uma série de alguns minutos falando aqui, meditando um pouquinho sobre esse tema, sem amor, sem sentido. E nós estamos aqui utilizando como base o capítulo 13, que é um capítulo extremamente conhecido, né? É o capítulo 13 de 1 Coríntios. Sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja extraordinária. Às vezes até, como eu diria, até mal vista por muitos de nós, ou nós aprendemos até a olhar para ela como uma igreja atrapalhada. Na verdade, é uma igreja que com muitos talentos, com muitos dons, mas também com muitos problemas de carnalidade, de infantilidade. E quando pensamos assim, e quando falamos assim, quando vemos as lições de Paulo para a igreja de Corinto, nós percebemos que Paulo amava muito aquela igreja. Era uma igreja de homens e mulheres de Deus. E é claro que tinha os seus problemas, né? Os seus defeitos. E quando nós olhamos para a igreja do nosso tempo e percebemos templos vazios, aliás, templos lotados de pessoas vazias, quando percebemos o crescimento do número de evangélicos no mundo, quando percebemos esse evangelho sendo pregado para todos os cantos, de todos os meios, nós então nos alegramos por um lado em saber que Paulo chegou a dizer que o seguinte: importa que o evangelho seja pregado. E isso é importante mesmo, isso é legal. Eu fico feliz em poder também participar hoje de um meio desse de comunicação que a gente pode falar para tanta gente. E também pensar que no nosso tempo, se nós formos analisar bem, o evangelho tem sido muito pregado, mas às vezes eu penso que são muitos os evangelhos pregados. Não é a muita pregação do evangelho. Não são as muitas pregações do evangelho, são muitos evangelhos sendo pregados também. E é interessante que só existe um tipo de evangelho do qual Jesus, além de pregar e ensinar, ele explica que esse evangelho, ou a pregação desse evangelho em todo o mundo, é um sinal do fim, é uma trombeta, é a última trombeta sendo tocada. Então nós podemos observar que a igreja de Corinto era uma igreja que necessitava de tantas instruções. Agora eu pergunto o seguinte: será que a sua igreja não precisa de tantas instruções? Será que a minha igreja, será que eu como igreja não estou precisando tanto de lições,
de explicações, de puxões de orelha? Será que nós realmente podemos levantar uma bandeira de crentes corretos ou de igreja correta e pensar na igreja de Corinto como uma igreja que só precisava de correção? Por que ela precisou de tanta orientação? Porque era uma igreja que, apesar de tudo, era uma igreja que estava aberta à ação do Espírito Santo, estava aberta às manifestações espirituais. E nós precisamos lembrar disso, precisamos pensar nisso um pouquinho. Tanto é que o apóstolo Paulo ele tira um tempo para responder perguntas, para responder questões relacionadas ao comportamento daquela igreja. E ele então ensina sobre várias coisas, e nós vamos ver do capítulo 11 para cá, até o capítulo 14, por exemplo, ele falando de algumas questões de organização, por exemplo, quando ele fala no capítulo 11 acerca da ceia do Senhor, e ele então vai entrar no capítulo 12 falando do culto, do que move a igreja, de como a igreja deve se mover. E por que ele estava ensinando isso para aquela igreja ali? Porque aquela igreja, ela estava aberta e era uma igreja cheia dos dons espirituais. A palavra do Senhor diz que não faltava-lhe dom algum, e nós precisamos lembrar disso, pensar nisso, né? Quando Paulo ele começa a ministrar esta igreja e começa a ensinar para ela. E eu gosto muito do capítulo 12 de 1 Coríntios, que fala como que a igreja deve se mover. Eu sempre digo que a igreja não deve se mover pelos cargos, pelos ofícios, né? Por aquilo que a igreja elege alguém, né? Às vezes nós nos movemos assim, ou queremos nos mover assim, de acordo com aquilo que nós conhecemos secularmente falando, de acordo com aquilo que nós fomos eleitos para ser pela igreja, não é? E quantas pessoas estão sofrendo na igreja porque eles foram eleitos para um cargo e eles não têm condições de desempenhar aquele cargo, ou não tem dom para aquilo, ou não deseja aquilo, mas ele foi eleito. Então nós precisamos entender que a igreja, segundo o que Paulo ensina aos Coríntios, ela se move pelos dons espirituais, né? Nós vamos ver Coríntios, vamos ver Romanos, vamos ver Efésios, falando de dons, de ministérios entregues à igreja, né? Dados à igreja, para que ela se mova. E entendendo que os dons espirituais, os ministérios, eles se interdependem, e eles precisam, e nós precisamos olhar para isso. Paulo aqui, de uma forma muito clara, ele jamais proibiu que a igreja exercesse algum dom, ele jamais disse que algum desses dons estavam aniquilados ou que não valiam nada. Ele simplesmente diz que todos os dons foram dados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo foi dada a cada um para o que fosse útil, para o bem comum. Então ele explica isso no capítulo 12, nós já falamos um pouquinho disso na live passada. E ele, depois de falar dos dons espirituais, de como a igreja deveria se mover, porque a igreja tinha isso, a igreja movia-se assim, a igreja só estava desorganizada, ele precisava organizar isso, né? Dons que manifestam a sabedoria, dons que manifestam poder, não é? E então assim, ele explica isso, ele dá uma lição sobre isso,
no capítulo 12, e ele, depois de falar tudo, depois de explicar tudo, dizer o seguinte: vocês dependem um do outro. Isso é que é interessante pensar. Eu vou já orar com você, quero desde já agradecer aos amados que já estão participando, glória a Deus por isso. E é interessante que ele termina o capítulo 12 dizendo o seguinte: olha, é bom que vocês entendam que vocês precisam do outro. É bom que vocês entendam isso, assim como ele fala em Romanos também. É bom que vocês entendam que vocês precisam do outro, porque não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos doutores, não são todos operadores de milagre, não tem todos o dom de curar, não são todos que falam diversas línguas, não são todos aqueles que interpretam as línguas. E ele vai falando isso, e ele diz assim: olha, vocês devem procurar com zelo os melhores dons, aqueles que vocês entendem que o Senhor tem chamado para isso. E ele, ao dizer isso, ele fala assim: eu quero que vocês entendam uma coisa, que vocês podem ter tudo isso. Essas são capacitações que o Espírito Santo está dando para a igreja. Esses são ministérios que o Senhor está dando para a igreja, que o Senhor Jesus está dando para a igreja. Essas são operações que Deus, essas operações que o mesmo Deus que opera em todos está operando na igreja. Ele fala isso e diz o seguinte: olha, vocês precisam entender que vocês dependem um do outro. Na verdade, os dons têm exatamente esse objetivo de nos unir e de nos tornar interdependentes, não é? Então, nem é dependente, nem é independente, é interdependente. E nós precisamos entender isso com clareza no meio da igreja hoje, em qualquer tempo, porque ele diz o seguinte: olha, tudo isso é extremamente importante, vocês precisam disso, a igreja precisa disso, a igreja se move desta maneira. Isso aqui não tem nenhuma questão de eleição democrática, isso aqui é Deus dando a nós, a cada um de nós, dom ou dons. A verdade é que nós sempre falamos, sempre aprendemos que ninguém na igreja não tem dom nenhum, todos da igreja têm pelo menos um dom. E aí então a gente é levado a entender que isso aqui não depende, não adianta você eleger alguém para o ministério infantil se essa pessoa não tem o dom para isso, ele não foi chamado para isso. Então isso é que é preciso entender. Acredito que isso nós devemos buscar entender na igreja onde pastoreamos, onde somos membros, sobre quem tem qual ou quais dons, quem foi chamado para tais ministérios, para que então a igreja consiga funcionar. Nós temos muita dificuldade nisso, porque nós aprendemos que ao final de cada ano, nós elegemos cada um para um canto, de acordo com aquela pessoa tem de conhecimento, de profissão. Nós não estamos muito ligados ao fato de que se ele tem ou não aquele dom, até porque, graças a Deus, hoje isso está melhorando a cada dia, mas nós parece que não temos muito cuidado de procurar incentivar a cada um a descobrir o seu dom ou a exercer o seu dom, não é? Nós temos essas dificuldades, talvez não dificuldade, mas nós nos acomodamos. Ontem eu estava ministrando aqui e pensando assim, às vezes nós temos um Deus Todo-Poderoso que ele se manifestou no início como Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. Ele fala lá em Êxodo 6 que ele se manifestou a Abraão, Isaac e Jacó. Ele apareceu a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso.
Mas a geração do tempo de Moisés, ele diz que ele ouviu o gemido e que ele estava se apresentando como um Deus, Jeová, como um Deus que quer se relacionar, como um Deus que está guiando o processo. Ele não apenas criou, sustenta, mas ele está guiando, ele está junto. Ele chega a dizer que Abraão, Isaque e Jacó, a eles ele apareceu como Deus Todo-Poderoso, mas pelo seu nome, Jeová, ele não foi perfeitamente conhecido, ele não se revelou de forma completa, mas ao pessoal da geração de Moisés, o pessoal que estava saindo do Egito, ele então estava se manifestando como Deus Jeová. É interessante que ontem o Senhor me deu uma palavra aqui no momento que estava ministrando, e eu ainda disse para os irmãos o seguinte, falou, olha, guarde isso porque eu não tenho isso anotado, eu nunca vi dessa maneira, mas há algo que Deus está querendo falar para a igreja neste momento sobre a seguinte questão. Acho que nós nos acomodamos, nos estacionamos, nos estagnamos, acomodados no fato de que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Por isso é que nós estamos sossegados e nós esquecemos de que Deus é um Deus de geração em geração e que Ele então decidiu se relacionar conosco. Então ele aparece como Deus sobre nós, depois ele aparece como Deus conosco, Emanuel, entre nós, e depois disso ele vem como Deus dentro de nós. E esse Deus dentro de nós é que nos enche de dons espirituais para que a igreja se mova de acordo com esse Deus dentro de nós. O próprio Jesus disse, hoje eu estou convosco, mas quando o Espírito vier, ele estará convosco e em vós. Glória a Deus, olha que maravilha saber que Deus, ele está em nós, através do seu Espírito Santo, nos enchendo de dons espirituais. Então, querido amado, não rejeite os dons, não despreze o dom que há em ti, que é o próprio Espírito Santo, o dom de Deus, que nos enche de dons espirituais. Falando nisso, falando nesses dons espirituais e nessa necessidade de estarmos juntos, e ele fala, eu vou mostrar para você um caminho mais excelente. Ele termina dizendo, procurai com zelo, trabalhe pelos dons, é muito importante os dons, são necessários os dons são capacitações, mas o que eu vou mostrar é o caminho sobre o qual vocês vão passar, vocês vão caminhar dotados desses dons. Uma vez cheio de dons espirituais, uma vez se movendo pelos dons espirituais, nós temos que trilhar um caminho. E não dá para trilhar pelo caminho disso ou daquilo, é o caminho mais excelente. Não adianta ser um bom caminho, não adianta ser apenas um caminho, não adianta ser um ótimo caminho. Segundo Paulo, ele vai mostrar um caminho excelente. E é sobre isso que nós queremos meditar nesses minutos agora, entendendo que ele está falando do amor. Sem amor, sem sentido. Eu glorifico a Deus pela vida dos amados que já estão aqui participando conosco. E sei que depois, em outro momento, outras pessoas verão, e você que está vendo, onde e quando for, que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar antes de continuar aqui. Pai querido, Pai amado, a Ti rendemos graças, rendemos louvores, rendemos a nossa adoração. Agradecemos, Senhor, por nos dar o Teu Espírito Santo e por Ele nos encher de capacitações pelas quais a Tua igreja se move. E o apóstolo Paulo ensina muito bem isso aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios, isso incluindo isso
estendendo-se a mim, à igreja, ao povo que chama pelo teu nome no nosso tempo. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, interessante pensar que quando se trata do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus, ele ministra ali os princípios fundamentais do reino, ali em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, ele termina aquela palavra, aquele sermão, nós chamamos de sermão, ele termina aquele seminário ali, ele termina aquele ensinamento, e ele diz o seguinte: olha, uma coisa é certa, saber é necessário, conhecer é necessário, mas não é o bastante. Você precisa praticar o que aprendeu, porque se você ouvir e não praticar, é como se não tivesse ouvido. Você vai ver quando chega em João capítulo 13, Jesus vai falar com os discípulos, vai ensinar algo muito interessante aos discípulos. Lembrei do capítulo 13 aqui agora, me permita procurar aqui. Em Mateus capítulo 13, em João capítulo 13, quer dizer, Jesus, ele ensina uma prática muito interessante, que está relacionada ao amor, à humildade. E é interessante que a palavra de Deus diz que ele pega uma toalha, uma bacia, começa a lavar os pés dos discípulos. E aquilo foi um sinal muito interessante, porque na verdade ele era o mestre ali, ele era o Senhor ali, ele era o líder ali. Agora ele começa a lavar, e ele, interessante que ele, ao terminar de fazer aquilo, ele diz assim, versículo 12: vocês estão entendendo o que eu fiz? Ou seja, entendeis o que vos tenho feito? Será que nós estamos entendendo? E aí ele diz o seguinte: vós me chamais mestre, Senhor. O que ele está dizendo é que não basta saber que Jesus é mestre ou chamá-lo de mestre. Ele fala assim: vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e mestre, olha, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, olha o propósito, para que, ele fala assim, para que como eu vos fiz, façais vós também. Uma outra coisa muito interessante é que, voltando aqui ao capítulo 13 de 1 Coríntios, vai dizer assim, ele termina o 12 dizendo: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E começa dizendo no capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine.
ainda que eu tivesse o dom da profecia. É interessante porque ele fala no capítulo 14 sobre... Ele diz que ao procurar os dons, principalmente de profetizar. E ele vai dizer aqui, ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, olha isso, tivesse todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé. O que ele está falando? Ele está falando dos dons que ele acabou de ensinar. Ele está falando de todas aquelas capacitações dadas pelo Espírito Santo que leva a igreja a se mover, a andar, a crescer, a caminhar, a viver. E ele vai dizer o seguinte: ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor. Olha só, pode ter fé que transporte montes, mas quantos dotados de fé que transporta monte, está transportando monte para se autopromover? Quantos que tem o dom da profecia e está profetizando para ganhar dinheiro? Quantos? Quantos falam em línguas, interpretam línguas? E olha para o outro e diz: você é pior, você é ruim, você é menor, porque você não faz como eu faço. Ele está dizendo, se não tiver amor, então ele diz, ainda que eu tivesse toda a fé de tal forma que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse, olha a liberalidade, um coração aberto, a doação. Ele fala, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que ele está falando? Ele está falando que o caminho mais excelente é o amor. E por que o caminho mais excelente é o amor? Porque o amor dá sentido à vida, dá sentido ao que fazemos, dá sentido ao que falamos. O amor é o caminho mais excelente. Você pode fazer qualquer coisa, mas se não estiver trilhando o caminho do amor, não vai adiantar. Uma coisa que eu aprendi e gostaria de compartilhar, que eu acho assim tremendo, é que quando os fariseus, quando os mestres da lei, quando eles perguntam para Jesus acerca do maior mandamento, e Jesus cita, e estão perguntando sobre o Velho Testamento, sobre a lei, estão falando sobre a lei, estão falando sobre o que eles aprenderam, sobre o que eles ensinam. E quando quando eles perguntam isso, ele cita que o amor, aliás, ele cita que o maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso ser, todas as nossas forças, com todo o nosso pensamento, com todos os nossos sentimentos. Amar a Deus. Sabe, na verdade, o Jesus está citando os 10 mandamentos, onde 4 deles falam sobre amar a Deus, 6 deles falam sobre amar o próximo, e ele vai dizer que os mandamentos, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Então ele fala ali de pelo menos 3 níveis de amor. Ele fala de amar a Deus, de amar a mim e de amar o próximo. Mas ele está citando o Velho Testamento, citando a lei. E aí, apesar de ele dizer isso, ele vai falar aqui em João uma coisa que dá uma intrigada. Lembra que ele fala que se a nossa justiça não exceder dos escribas e fariseus,
não exceder a lei. Então isso não vai adiantar de nada. Agora olha isso. Ele vai dizer que o maior mandamento é amar a Deus e amar o próximo. E a gente às vezes fica ligado nessa questão. E aí a gente vai amar o próximo baseado no amor que temos a quem? Baseado no nível de amor que nós temos. Eu tenho. Então eu vou amar o meu irmão baseado no nível de amor que eu sou capaz de amar. Escute isso. E às vezes nós ficamos muito satisfeitos em amar desse jeito. Em amar desse jeito. Mas Jesus, ele dá uma quebrada nisso, e eu quero que você entenda isso. Entenda o contexto que ele estava, por que ele estava falando que amar a Deus e amar o próximo daquela maneira. E agora olha o que ele fala aqui em João capítulo 13. Volta lá em João capítulo 13, se você está com a sua Bíblia aberta aí. Ele vai dizer o seguinte, verso 34 e 35. Olha o que ele diz: um novo mandamento vos dou. Novo mandamento? Sim, eu vou dar um novo mandamento. Sabe o que é esse novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Ué, mas ele já não tinha falado que o grande mandamento, semelhante ao amar a Deus e de tudo que somos, é amar o próximo como a mim mesmo? Ele estava dizendo, ame o seu próximo como você ama você. Isso já é um nível de amor muito bom, ótimo. Mas ele leva para a excelência nessa hora. Lembra que Paulo fala do caminho excelente? Nós vamos depois começar a observar de que tipo de amor Paulo está falando, de que amor Paulo está falando. Mas olha só o que ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Podia muito bem parar por aqui. Podia muito bem parar por aqui, mas olha o que ele diz: como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Pensa nisso. Pensa nesse detalhe do elevar o amor a uma excelência muito grande. Levar a excelência. Porque você há de convir comigo que já é bem difícil, bem complicado amar o próximo como a mim mesmo. Eu quero que você faça essa pergunta para você. Você ama o próximo do mesmo nível que você ama você? Você ama, ainda que o próximo seja a pessoa próxima de você, literalmente. Ainda que o seu próximo seja realmente os seus irmãos da igreja local. Ainda que o seu próximo seja os membros da sua célula, do seu pequeno grupo, do seu PGM. Ainda que essa pessoa seja a pessoa que almoça com você todo domingo. A pergunta é: você ama o próximo, o seu próximo, seja quem for que você reconheça como próximo seu? Você o ama no mesmo patamar que você ama você mesmo?
que você se ama? Responda isso com sinceridade no seu coração. Nós estamos um pouco distantes disso. Se você concorda comigo, não sei se você concorda, mas eu acredito, partindo da minha própria experiência humana, eu acredito que eu tenho muitas dificuldades de amar alguém no mesmo patamar que eu amo a mim. Sem contar que muitos de nós não estão amando nem a si mesmo. Eu vou falar de um pecado meu e talvez seu também. Há um tempo atrás eu falei que nós estamos vivendo num tempo de uma geração suicida. Que isso? Que radicalismo é esse? Que conversa é essa? Não, olha isso. Todos os dias nós estamos sabendo que comer gordura saturada, que comer enlatados, que comer biscoito recheado, que tomar Coca-Cola, aquele baita x-tudo com maionese e ketchup. Deu até fome agora. Agora você pensa em tudo isso e qualquer médico que você for, e nem precisa ser médico para saber que tudo isso mata. Está matando a humanidade. Mas nós fazemos. Nós gostamos de comer uma picanha com Coca-Cola. Ainda que nós saibamos que isso mata. Dá a sensação que só de pensar nisso, eu não me amo do jeito que deveria me amar. Eu preciso fazer uma caminhada toda manhã, ou pelo menos 3 vezes por semana. Eu não estou fazendo. Todo dia eu marco que vou fazer e não faço. Então, quando Paulo fala, olha, é bom demais ter os dons, isso é ótimo, isso é maravilhoso, é assim que a igreja tem que se mover, nos dons espirituais, orientadas pelo Espírito Santo. É assim que a igreja precisa caminhar, mas ela precisa caminhar sobre o caminho mais excelente, o caminho mais excelente é o amor. Aí Jesus diz assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso já é complicado demais. Aí ele consegue erguer isso a uma excelência tal que complica ainda mais, porque ele vai dizer, do mesmo jeito que eu amo você. Agora imagina você o amor de Jesus por você. Eu fico imaginando o amor de Jesus por mim. E ele diz que o novo mandamento, agora uma outra coisa tremenda aqui, é que isso é mandamento. Isso aqui não foi sugestão de Jesus. Isso aqui não é uma opção que ele está dando entre tantas outras. Ele diz assim, um mandamento, um novo mandamento. Ele disse que era novo porque o que eles conheciam no mais radical era que deveria amar o próximo do jeito que eles se amavam. Agora o amar um ao outro, eu amar você e você a mim, não é do jeito que eu amo a mim mais, é do jeito que ele me amou, do jeito que ele me ama. Por isso é o caminho mais excelente, é por isso que o Paulo vai dizer que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, tivesse todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse um monte, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, se não tivesse amor,
estivermos trilhando no caminho mais excelente, então tudo isso vai para o ralo, tudo isso não vale nada, não vai aproveitar para nada, não vai valer nada. Ele fala, não, isso não seria nada, isso seria como um metal que soa, como um sino que tine, não tem som, não tem entendimento, não tem nada. É isso, o som não se entende, não se define o que está falando. Ele está falando de que nada disso aproveitaria. Por quê? Porque ele está falando de amor. Então, quando eu olho para isso, a palavra de Deus vai dizer que devemos fazer todas as coisas com amor. Todas as coisas com amor. A palavra de Deus nos ensina assim, a fazer tudo com amor. Tudo. E isso é tão complicado. Isso é tão difícil. Isso é tão... é um nível tão alto que parece que não tem como a gente chegar a esse patamar de fazer tudo com amor. Nós temos muitas dificuldades quanto a isso. Nós temos tremendas dificuldades sobre isso. Eu quero encerrar nossa palavra de hoje. Na live passada, nós falamos sobre essa questão dos dons aqui, como hoje nós tivemos, não teve como não nos referirmos a ela de novo. E ele chega a dizer o seguinte: eu quero mostrar um caminho mais excelente. Esse caminho excelente que ele estava dizendo era o amor. Hoje, nós colocamos um temazinho dizendo: o amor dá sentido à vida. Por quê? Porque ainda que eu fizesse tudo isso, mas não tivesse ele, não faria sentido. Eu estava lembrando, rapidinho aqui, por que Salomão, ele começa Eclesiastes dizendo que a vida não faz sentido. Pensa num camarada cheio de sabedoria, cheio de riqueza, cheio de fama. Um camarada que teve muitas coisas, um camarada que viveu muitos prazeres. E ele chega no final das contas e diz: a vida não faz sentido. Algumas versões vai dizer vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Por que ele diz isso? Por que ele diz que nada faz sentido? Por que ele começa o capítulo 1 de Eclesiastes dizendo que nada faz sentido? Se você for analisar o capítulo 2, ele vai dizer, eu acho que dá a ideia do porquê ele está falando que nada faz sentido. Sabe por quê? Porque ele está falando de uma série de obras, de uma série de coisas que ele conseguiu, que ele conquistou, que ele fez, que ele plantou, que ele construiu, que ele cantou, que ele compôs poemas e músicas. Com tudo isso, ele fala assim: eu fiz tudo isso para mim. E onde há egoísmo, não há amor. E sem amor, a vida não faz sentido. Então, tem muita razão de que o Salomão, o grande Salomão, dizer que a vida não fazia sentido. Sem amor, sem sentido. E por que o amor é o caminho mais excelente? Porque ele dá sentido à vida. E por que ele dá sentido à vida? Sobre isso, nós vamos falar nas próximas lives. E eu gostaria de convidar você para toda sexta-feira, às 21 horas, nós nos encontrarmos aqui para conversarmos um pouco mais.
Que Deus te abençoe, que nos abençoe, que te dê uma noite abençoada, um final de semana maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Uma boa noite na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por participar dessa live. Deus te abençoe, em nome de Jesus.